Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Terminamos no último vídeo o capítulo 10 e o capítulo 10, aquele em que fala para João engolir o livro, e dizia que ele teria que engolir o livro para profetizar ainda coisas que restavam, né, para todas as nações, povos e línguas. Então vamos começar o capítulo 11 do livro de Apocalipse. E como sempre estamos alertando, precisamos dar total atenção, orarmos sempre a Deus e abrirmos o nosso coração, orarmos pedindo sua instrução para adquirirmos o conhecimento e assimilarmos o entendimento do livro de Apocalipse. E fazermos e darmos atenção, porque é muita informação, né? São muitas coisas que Deus tem nos revelado para que possamos entender e aprender sobre essas revelações que Deus deu a Jesus para que ele desse a seu servo João e para que João então manifestasse a todos os cristãos. Muito bem, senhores, seguindo agora capítulo 11 do então, o capítulo 11 já reflete as profecias que João deveria falar para todas as nações, ou seja, já está falando, então, né, para todos. Ficamos aqui, isso, bom, é mais uma coisa que, né, que nos desperta, né, quando voltamos àquele ponto, né, quando dizem que a igreja não estará presente. Se a igreja não está presente, como é que João teria essa missão de fazer essas profecias, né, para todos os povos, nações e línguas, né, que demonstra de onde sairiam os gentios convertidos, os cristãos novos, né? Muito bem, senhores, seguindo, vamos agora diretamente ao texto e vamos dar atenção, porque esse capítulo 11 ele tem muitas nuances e muita informação. Ele vai ser praticamente quebrado em 4 vídeos. Então, vamos direto ao assunto e prestemos muita atenção em tudo que há de ser comentado aqui. Muito bem, então começando já, vamos fazer a leitura para sabermos o que deveria ser profetizado, né, que faltava para ser cumprido. E vamos direto então à leitura dos versículos 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, para João, né, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 1 e 2. Aqui precisamos fazer uma reflexão e compararmos outra passagem bíblica que fala também sobre medição do templo e que também era para ser profetizada. Trata-se dos capítulos 40 a 48 do livro de Ezequiel. Obviamente que vamos realçar apenas o início dessa referência para comentarmos o tema, mas fica a sugestão de que vocês façam depois a leitura completa desses capítulos de Ezequiel. Então vamos, Ezequiel 40, versículos de 1 a 4. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a voz do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir,
e estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Interessante notar em todo o texto, nos capítulos seguintes de Ezequiel, a oposição da finalidade dessa medida, dessa ordem de medir o templo com a cana ou com a vara. Pois, no caso do texto em Ezequiel, o objetivo era mostrar o retorno pela reconstrução do novo templo de adoração a Deus, e como o povo de Israel seria restabelecido e deveria servir e adorar a Deus. Por outro lado, no texto de Apocalipse, o objetivo é mostrar que o templo seria destruído e impedido de ser usado pelo povo de Israel para os serviços e adoração a Deus, pois seria colocado à disposição dos gentios pela invasão e destruição de Jerusalém, com a devida dispersão do povo de Israel. Então lemos em Apocalipse 11:2 a passagem que menciona sobre o período que Jerusalém será pisada pelos gentios. Vemos que Jesus já havia comentado anteriormente essa situação. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Agora ainda em Lucas 21, de 22 a 24. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Sobre este povo, então é específico, sobre o povo de Israel. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Muito bem, então aqui precisamos fazer uma ressalva. Por quê? Porque existe uma doutrina que diz que Jesus já veio quando houve a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Uma vez que essa era a previsão de Jesus em Mateus 24, ou seja, a destruição do templo, também falam, os apoiadores dessa doutrina, que por causa da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, o livro de Apocalipse foi escrito antes, ou seja, antes do ano 70. Porque senão não daria para João fazer a medição com a vara solicitada pelo anjo em Apocalipse 11:1. Muito bem. Temos pelo menos 3 falhas nessa doutrina. Primeiro, notamos nitidamente que em Mateus 24, assim como em Marcos 13 e Lucas 21, a destruição do templo de Jerusalém é o princípio dos sinais e não o fim, pois a partir desse tema específico é que Jesus fala sobre o tema mais amplo do fim dos tempos. Então Jesus começa falando sobre isso, porque ele está ressaltando as pedras do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos perguntam então como será o fim, e ele, sobre o templo, ele fala sobre coisas muito mais amplas. Ele acaba falando sobre tudo, sobre a volta dele. Muito bem. E ainda tem o fato de que, incluindo que Jerusalém seria pisada por mais 42 meses, como está aqui em Apocalipse. Então, ou seja, o fim não seria, a volta de Jesus não seria na destruição do templo, porque
né, a previsão ela é ampla, é destruição do templo e ela seria pisada pelos gentios por 42 meses. Então as pessoas têm que prestar atenção no texto, né, na própria Bíblia. Item 2, né, eu falei que eram 3 falhas. Falamos da primeira, que não se esgotava na destruição do templo, porque isso era o início. Item 2, também sobre medir com a vara o templo, demonstra desconhecimento da Bíblia, pois, como vemos nessa passagem de Ezequiel, né, a partir do capítulo 40, o primeiro templo havia sido destruído quando o anjo fala com Ezequiel. O primeiro templo já havia sido destruído e o povo estava cativo. Mas o profeta foi levado em espírito, isso que está escrito lá, o profeta foi levado em espírito para medir, ou seja, né, foi arrebatado em espírito, é o termo usado em Apocalipse, para medir o templo, que era uma visão profética. Assim também é o caso de João, que estava cativo na ilha de Patmos, as pessoas esquecem. Não era para João sair dali, ele estava preso. Como é que ele ia sair dali e medir o templo? O templo, enfim, ele estava preso e o templo poderia já até ter sido destruído, porque essa referência, como em Ezequiel, em Apocalipse é uma visão profética. Como todas as visões em Apocalipse, elas não ocorriam de verdade, elas eram visões, elas eram apresentações do que estava por vir. Muito bem, então era uma visão espiritual, então não tinha nenhum problema. Terceiro item de erro dessa doutrina, que diz que Jesus já veio por causa da destruição do templo, é que exatamente dessa, porque era uma visão profética, o templo não precisava existir para ser medido, como ocorreu com o templo em Ezequiel 40, que aliás, de 40 ao capítulo 48 de Ezequiel, nós vemos a descrição de um templo que ele já tinha sido destruído e ele não é o segundo que foi construído, ou seja, é exatamente uma visão profética de um templo que não existia fisicamente. Então, dessa forma, nada impedindo que o livro de Apocalipse tenha sido escrito por João depois da data da destruição do templo, já que a visão era profética e não realidade. Por que estamos dizendo isso? Não dissemos, aqui a gente tenta não perder tempo com coisas que não são, não há certezas, mas a data prevista do livro de Apocalipse é ali em torno de 85, 95, ano 100, ou seja, de ele ter sido escrito. Assim como as epístolas de João também, ano 80, 85, nessa até 90, que foram escritas. Então, se Apocalipse foi escrito no ano, digamos, 90, né, o templo já tinha sido destruído no ano 70. Então, muita gente diz, não, então não é possível, o livro foi escrito antes, senão não poderia o templo ser medido. O que acabamos de ver que não faz o menor sentido, já que é uma visão profética e essa medição, e João, assim como Ezequiel, ele foi arrebatado em espírito, ele tinha essas visões por uma... Né, eram visões proféticas quando ele em espírito era levado ao céu, né, levado e tinha essas visões, né, como toda profecia. Então não faz o menor sentido, esses são pelo menos, existem outros, mas são pelo menos os 3 erros, eu digo, porque baseados aqui nesse texto a gente consegue identificar facilmente. Então, mais uma vez, né, precisamos estar com o coração aberto e nos direcionarmos a Deus em oração, pedindo que Ele nos instrua pela sua própria palavra. A gente aqui não usa de subterfúgio, eu não fiz nenhuma interpretação fora do texto. Aliás, eu li o texto apenas, né? Estamos só entendendo o texto, não há nenhuma interpretação absurda. Muito bem, feitas essas ressalvas, voltemos então ao texto, né, de Apocalipse 11:2, que é extremamente importante e é o que estamos vendo agora. Temos 2 situações distintas. Situação 1, nós vemos na primeira parte que fala que há grande aflição e ira contra o povo pelos gentios. Isso é o que depreendemos, né, de Apocalipse 11:2. E a situação 2, que o templo ia ser, o templo ia ser destruído e o povo ia ser pisado pelos gentios
até que o tempo dos gentios se completem. Então nós vamos abordar esses dois itens. Item 1, hoje nós vamos abordar o item 1. No próximo vídeo, o item 2, porque ele é muito extenso e é extremamente necessário, porque ele nos ajuda a entender qual é o tempo dos gentios, por quanto tempo, até quando e quais as implicações. Outra coisa, que a plenitude dos gentios se completem, é um pré-requisito, como vimos nos vídeos iniciais, nós vimos que existem pré-requisitos e motivos. Então, o cumprimento, até que o templo dos gentios se completem, é um pré-requisito para a volta de Cristo. Se isso não for cumprido, ou se esse templo não for completado ainda, Jesus não pode voltar. Assim como existem os motivos. Então, falamos aqui, né, sobre o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Esse é um motivo, né? Jesus vem para que seja cumprido. Ele vem cumprir e os pré-requisitos têm que ser cumpridos antes para que ele possa voltar. Muito bem, item 1, vamos abordar agora e falar sobre a grande aflição do povo de Israel por causa a grande aflição causada pelos gentios. Muito bem, podemos perceber que existe uma total sintonia entre o capítulo 11 de Apocalipse e Daniel 8, capítulos 8 e 9, que fala sobre a entrega do santuário para ser pisado pelas nações ou gentios, e o exército e a vinda da abominação desoladora ou transgressão assoladora. Na verdade, essa descrição em detalhes segue em todo o capítulo 8 e 9 de Daniel, mas nós vamos destacar agora, obviamente, apenas as partes para que fiquem mais claro, né? Algumas partes desse texto, para que fique mais claro o entendimento do que significa, então, os gentios assolarem, né, o povo de Israel, o tempo em que o templo será pisado. Ou seja, o templo destruído e a cidade de Jerusalém sendo pisada pelos gentios. Enfim, temos, então, em Daniel 8, a visão do carneiro e do bode e a sua interpretação. O interessante é que o próprio texto já contém a interpretação. Então vamos, Daniel 8, versículos de 8 a 14. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu e a alguns do exército. E das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ela foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então isso está em Daniel 8, de 8 a 14. Muito bem, mas vamos seguir, vamos ver agora a interpretação que está no próprio livro de Daniel, capítulo 8, nos versículos seguintes, de 15 a 26. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, que estava recebendo a visão, tido a visão, procurei
o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o meu rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Agora já estamos entendendo os termos, né? Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão na mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. É a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se referem a dias muito distantes, né? Era o tempo do fim, né? Que ainda havia de ser cumprido e é o que vem profetizado em Apocalipse. Então, nessa parte, identificamos sintonia com a passagem da besta que sobe do abismo, investindo contra o povo santo de Deus, como vemos em Apocalipse 11:7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Em Daniel 9, nós temos o resumo, né, do conceito, né, que está nessa passagem, tanto Daniel 8 quanto em Apocalipse 11. Então vamos ver Daniel 9, de 22 a 27. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Veja que após a destruição da cidade e do santuário, a coisa não termina, porque ele depois dizia até ao fim, então vai continuar havendo, né, sendo pisada pelos gentios, haverá guerra entre, estão determinadas as guerras e assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Já haviam passado 69, lembra? 7 semanas para construir o templo e mais 62 semanas até que o Messias fosse tirado. Então, 69 semanas, restando uma semana. Nessa uma semana que vai restar, ele diz, firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, então da semana que falta, para completar as 70 semanas, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Ou seja, então vai ser o assolador, ele vem na destruição do templo e permanece assolando até a consumação, ou seja, até o final, né? Até a volta de Jesus, do Messias. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Né? Nós, como vemos em Apocalipse, e voltaremos a ver, que o assolador ele depois é destruído por aquele que vem, né? Que é o Messias na sua volta. Então, mais detalhes sobre a quebra dessa aliança, né? Que vai durar uma semana, mas a quebra será no meio da semana, e sobre a cessação do sacrifício e a oblação, que foi comentada, pode ser lido também em Daniel 11, de 21 a 45. Nós não leremos aqui porque vamos perder muito tempo, mas você deve ler. Daniel 11, de 21 a 45. Muito bem, né? Nesse momento, você deve estar tendo aí uma agonia, porque o que lemos aqui? Haverá interrupção do sacrifício contínuo, haverá blasfêmia contra Deus, perseguição ao povo santo, e o povo santo será vencido. Parece admirável que isso aconteça, pois a força e o poder de nosso Deus é maior. Então, como isso é possível? Pois bem, mas um momento que requer atenção ao que estava previsto explicitamente e também em oculto, e que Deus reservou para nos revelar e abrir o nosso entendimento. O que sabemos e entendemos por sacrifício contínuo? Foi citado várias vezes aqui no livro de Daniel que o sacrifício contínuo seria interrompido, e depois ele fala sobre cessar o sacrifício e a oblação. Então, o que sabemos? O que você sabe sobre o sacrifício contínuo? Você já havia se perguntado sobre isso? E já tem uma resposta? Muito bem. Então, vamos à fonte da instituição do sacrifício ou holocausto contínuo, para que a gente possa entender o que é o sacrifício contínuo ou holocausto contínuo e o que significa a sua interrupção. Né? Então, é necessário irmos à origem. Muito bem, a origem está em Êxodo 29, de 38 a 41. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Então, por isso, sacrifício contínuo. Então, continuamente, todos os dias haverá 2 cordeiros sendo sacrificados. Um cordeiro se oferecerá pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha, misturado com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro, então o cordeiro da manhã, já descrevemos. E o outro cordeiro oferecerás à tarde.
Então, em um dia, 2 cordeiros. Então, o sacrifício contínuo era oferecido diariamente, 2 vezes. O outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele oferecerás uma oferta, como feito com a oferta da manhã, conforme a sua libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Então, Êxodo 29, de 38 a 41. Então, isso é o que foi constituído como sacrifício ou holocausto contínuo. 2 ofertas diárias sobre o altar do holocausto. Continuamente, ou seja, ininterruptamente. Agora, o mais importante. E quais as implicações da implementação desses holocaustos contínuos na vida do povo de Israel? Então vamos entender, porque ali foi só a descrição do que deveria ser oferecido, mas vamos entender o significado dessa oferta diária. A oferta por si mesma, ela é operacional, agora precisamos entender o que ela significa espiritualmente. E essa interpretação, essa significância, está também no capítulo 29 do livro de Êxodos, na continuação, ou seja, versículos 42 até 46. Este será o holocausto contínuo, ou sacrifício contínuo, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei, isso Deus falando para Moisés, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodos 29, 42 a 46. Pois bem, espero que tenha dado atenção máxima aí ao que lemos, porque aqui tem a resposta, do que perguntamos anteriormente, se você sabia o significado do sacrifício contínuo, porque se nós entendermos o que significa o sacrifício contínuo, que é a presença de Deus no meio do povo, santificando o povo e sendo o seu Deus, nós entenderemos o que significa, então, retirar esse sacrifício contínuo, que significa, nós veremos o que isso vem a significar. Você já deve estar pensando e elaborando, então agora uma resposta mais ampla. Muito bem, então, entendeu o que significa? Então agora vamos consolidar, Perceba que o sacrifício contínuo ele foi instaurado com o objetivo de demonstrar e manter a presença de Deus no meio do seu povo, para santificá-los, para que haja administração do santuário e para que Deus falasse com eles, com o povo, e para lembrar ao povo continuamente que foi Deus quem tirou o povo do Egito com braço forte e mão poderosa. Isto é, para que Israel fosse o povo escolhido de Deus e para que o Senhor fosse o Deus do povo santo. Muito bem, então agora retire Deus do meio do povo, eliminando ou interrompendo esse holocausto ou sacrifício contínuo e, consequentemente, todas essas características que ele garantia ao povo, elas desaparecem. Então, o que restaria do povo que era diferenciado dos outros povos da terra? Quem o santificaria? E quem seria a sua força? Quem o preservaria contra as outras nações? Ou preservaria das outras nações?
Isto é, o povo santo passaria a ser um povo como todos os outros, sem esperança, em fraqueza espiritual e sucumbiria a qualquer tipo de ataque e ao ataque de qualquer um. Nós lemos em Mateus 24, de 11 a 14, né? E diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, paciência, né, de Jesus ou perseverança dos santos, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porém, como ficaria o acesso a Deus pelos cristãos, aqueles a quem Jesus disse para os discípulos irem e pregarem as boas novas do evangelho a todas as nações? Né? O templo ia ser destruído, e a presença de Deus no meio do seu povo, né, do povo santo, do povo de Israel inicialmente, mas a sua presença, que era mantida pelo sacrifício contínuo, pelo holocausto contínuo, ela seria desfeita, né? Deus não estaria mais presente porque seria interrompido esse sacrifício, que significava a presença, a manutenção da presença de Deus no meio do seu povo. Então esse é o objetivo, então isso demonstra que haveria o afastamento de Deus. Então essa é uma pergunta agora, tá? E como fica se Jesus diz, olha, o templo será destruído? Ele estava querendo dizer isso, ele não falou então, né, com todas as letras, mas o significado é esse, como vimos agora claramente, indo à origem, né, do significado do sacrifício contínuo, e então ele sendo retirado, vimos o que significa, né? Tá, e aí Jesus diz, agora vai e prega ao povo, né? Todas as nações. Ué, se Deus ia ser retirado do meio do povo santo, então e como nós ficamos? Preste atenção. É extremamente importante que você preste muita atenção, como sempre. Porque Jesus responde essa pergunta. E como ele responde? Né? Ele responde para a mulher samaritana. É impressionante, porque a mulher samaritana ela não era considerada, né, do povo de Israel, né? Havia ali uma diferença, uma rusga, né, uma nesga ali entre o povo de Israel e os samaritanos. E interessante que Jesus dá a resposta a uma pessoa fora do povo, né? Como se fosse uma pessoa que era gentia, representando, é o que, né, nós somos. Então, exatamente a pergunta é essa. Então, se você tira a presença de Deus do meio do povo, como fica agora que ele manda pregar o evangelho, o reino de Deus aos gentios? Ele responde para uma mulher gentia, né, que representava os gentios, e diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que isso está em João 4, de 19 a 26. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, prestem atenção, adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Porque não haveria mais templo. Ele sabia disso e ele estava dizendo isso previamente para ela. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos. Então, vós, ele estava falando dos gentios, né? Nós, os judeus. Nesse momento, Jesus estava se colocando nessa posição. Ele diz isso. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Preste atenção nessa parte, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Mas, enfim,
todas as profecias, né, que lemos em Daniel 8, 9 e 11, elas estavam seladas até ao fim, né? Ao fim, que era até o dia da ira que estava por vir, é o que estamos estudando aqui no livro de Apocalipse. E elas estavam seladas lá, mas lembre que elas aqui foram abertas, né? O Cordeiro abriu os selos para que isso fosse revelado, e é exatamente o que estamos, né, o que está revelado em Apocalipse, e estamos agora tornando público. Então, todas essas profecias estavam seladas em Daniel até o tempo do fim, conforme descrito no capítulo 12 de Daniel, porém reveladas por Deus para os seus servos, através de Jesus no livro de Apocalipse. Senhores, até o nosso próximo vídeo, e vamos seguir assim, agradecendo a Deus, porque aquilo que estava selado está revelado no seu livro de Apocalipse, e é fruto desse nosso estudo, e que Deus está nos esclarecendo. Deus abençoe a cada um de nós. Até o próximo.